Olá, queridos e queridas caminhantes deste mundo sem fim, muita paz a todos e vamos contar mais uma curiosidade, e em clima de Copa hoje vamos saber tudo sobre a Copa do Mundo de 1974, e não se esqueça do seu like e de se inscrever no canal, e sem mais demora bora lá para a história. A história da Copa do Mundo FIFA de 1974. Copa do Mundo FIFA de 1974. A Copa do Mundo FIFA de 1974 foi a 10ª edição da Copa do Mundo FIFA de futebol, que ocorreu de 13 de junho até 7 de julho de 1974. O evento foi sediado na Alemanha Ocidental, que conquistou o título. A competição teve partidas realizadas nas cidades de Hamburgo, Hannover, Gelsenkirchen, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Berlim Ocidental, Munique e Stuttgart. 16 seleções nacionais foram qualificadas para participar desta edição do campeonato, sendo 9 delas europeias: Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, Iugoslávia, Escócia, Holanda, Suécia, Bulgária, Polônia e Itália; 5 americanas: Chile, Brasil, Uruguai, Argentina e Haiti; uma africana, Zaire, e uma oceânica, Austrália. As seleções da Alemanha Oriental, da Austrália, do Haiti e do Zaire faziam sua primeira participação na competição, sendo a participação dessa última marcada por diversas polêmicas dentro de campo durante o campeonato. A edição teve 2 grandes goleadas, Haiti 0-7 Polônia e Iugoslávia 9-0 Zaire, sendo esta última, junto à Hungria 9-0 Coreia do Sul, em 1954, e Hungria 10-1 El Salvador, em 1982, as maiores goleadas em Copas do Mundo. A Copa de 1974 contou com grandes jogadores, como Grzegorz Lato e Kazimierz Dejna da Polônia, Ademir da Guia, Emerson Leão, Rivelino e Jairzinho do Brasil, Arrayán, Willem van Hanegem, Ruud Krol, Rob Rensenbrink, Johnny Rep, Joanne Eskens e Johan Cruyff da Holanda e Sepp Maier, Bertie Vogts, Paul Breitner, Hans-Georg Jarzenbeck, Gerd Müller, Wolfgang Overath e Franz Beckenbauer da Alemanha, sendo Cruyff e Beckenbauer considerados 2 dos melhores futebolistas da história do futebol mundial. A grande revelação desta Copa foi a seleção holandesa de futebol, que, sob a batuta de Rinus Michels, voltou à Copa após 36 anos de ausência, desde a sua segunda participação, em 1938, na França, utilizando como bases o AFC Ajax, campeão intercontinental em 1972, e o Feyenoord, campeão intercontinental em 1970. A seleção era conhecida como Laranja Mecânica e Carrossel Holandês, devido à tática de Michels de alternar os jogadores em suas posições. O destaque dessa equipe era Johan Cruyff, que atuava bem tanto na defesa, quanto no meio-campo ou no ataque. De longe, era a seleção favorita ao título, tanto por seu modo atordoante de jogar futebol quanto por ser responsável pela eliminação da seleção brasileira, que defendia o título, e contava com jogadores que atuaram na Copa de 1970. Como Jairzinho e Rivelino. A final da Copa do Mundo FIFA de 1974 foi disputada entre a Holanda e a Alemanha Ocidental. A partida foi realizada em 7 de julho às 16 horas, no Estádio Olímpico de Munique, com um público estimado em 75.200 pessoas. Com a vitória da seleção alemã, os jogadores Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Wolfgang Overath, Jürgen Grabowski e Horst Dieter Orges, tornaram-se os 5 primeiros futebolistas a conquistar as medalhas de bronze, prata e de ouro em Copas do Mundo de futebol. O holandês Johan Cruyff foi eleito o melhor jogador da competição. De acordo com os dados do portal Opta Sports, na Copa do Mundo de 1974, Cruyff foi o jogador com mais dribles certos, 34, chances criadas, 36, e passes certos no terço final de campo, 136, em toda a competição.
Na Copa do Mundo de 1974, Cruyff criou 5,1 oportunidades de gol por jogo. É o recorde da história das Copas de um jogador no mesmo torneio desde quando os dados da Opta Sports começaram a ser coletados em 1966. Primeira fase. A Alemanha Ocidental de Franz Beckenbauer, Gerd Müller e outros era uma grande favorita. Outro selecionado, porém, surgiu como revelação a ameaçar esse favoritismo, os Países Baixos de Cruyff e Neeskens, que acabou sendo inovadora em suas atuações, apresentando resultados favoráveis. O timaço dos Países Baixos, dirigido por Rinus Michels, revolucionou o futebol mundial implementando um sistema tático onde os jogadores não guardavam posição fixa, era o chamado carrossel holandês. Os Países Baixos, apelidados de Laranja Mecânica, em alusão ao filme de Stanley Kubrick, adaptado do livro de Anthony Burgess, chegaram à final como os grandes favoritos ao título. O Mundial foi transmitido em cores pela TV em 70 países e foi a primeira Copa do Mundo onde os jogadores começaram a usar número nos calções. Seguindo a tendência inaugurada no Mundial anterior, a bola oficial era a mesma, a Telstar, fabricada pela Adidas. Nesse Mundial foram utilizados dois modelos, a principal, com hexágonos brancos e pentágonos pretos, que foi utilizada na maioria dos jogos, e uma totalmente branca, que foi utilizada em 8 jogos, incluindo a semifinal entre Brasil e Países Baixos. E a decisão do 3 graus lugar entre Brasil e Polônia. O Brasil, sem Pelé, Gerson, Carlos Alberto Torres, Tostão e Clodoaldo, não era nem sombra do supertime de 1970. Jogando um futebol defensivo, o time suou para empatar contra a Iugoslávia e Escócia e ganhar do Zaire por 3-0, na medida para se classificar. O Zaire, atual República Democrática do Congo, participou pela primeira vez da Copa do Mundo, ao vencer o Campeonato Africano de Nações, que era classificatório para o Mundial naquela época, tornando-se assim a primeira equipe da África subsaariana a participar do Mundial. Pela classificação para a Copa do Mundo, todos os jogadores receberam como prêmio do governo de seu país, casa e automóvel. Mas devido à péssima campanha no Mundial, os prêmios foram confiscados mais tarde. No jogo Iugoslávia e Zaire na primeira fase, a Iugoslávia vencia por 2-0, quando o goleiro zairense Casadim Bamba pediu para ser substituído, alegando que mal tinha tocado na bola em 20 minutos jogados. Em seu lugar, entrou Tubilanduni Dimbi, que, logo depois que entrou, teve que trabalhar, teve que pegar a bola no fundo da rede, depois que a Iugoslávia marcou seu terceiro gol. No final, a Iugoslávia goleou por 9-0 e ficou com um grau lugar na chave. Outro episódio envolvendo a seleção do Zaire ocorreu na partida decisiva do grupo, contra o Brasil. Durante uma cobrança de falta, o zagueiro Ilunga Mepu saiu da barreira e chutou a bola para longe antes que Rivelino pudesse fazer a cobrança. Embora a imprensa na época tivesse considerado o episódio um simples ato de desconhecimento das regras, Ilunga alegou depois que pretendia com isso que o juiz o expulsasse pelo ato. Ele levou apenas um cartão amarelo, como forma de protestar contra o congelamento dos pagamentos dos jogadores por parte do governo. O último colocado no grupo D com 3 derrotas, a equipe do Haiti, pelo menos, teve um motivo para se orgulhar, ao marcar seu único gol na derrota por 3-1 diante da Itália. Foi quebrada a invencibilidade da defesa italiana, que não tomava um gol desde 1972, e do goleiro Dino Zoff, que estava 1.142 minutos sem tomar gol. Coube a Emmanuel Sanon, falecido em 2008, esta façanha. Na única vez em que as duas Alemanhas se enfrentaram em uma Copa do Mundo, a Alemanha Ocidental, demonstrando sua frieza, abriu mão de sua invencibilidade e perdeu para a seleção alemã oriental de futebol por 1-0, evitando cair no grupo de Brasil e Países Baixos na segunda fase da Copa. Consequentemente, apenas as seleções do Chile e da Austrália enfrentaram cada lado da Alemanha em partidas diferentes,
terminando em 2 derrotas australianas e uma derrota chilena, além de um empate, Alemanha Oriental x Chile. Um dos grupos mais fortes da Copa era o D com Polônia, Itália e Argentina brigando pelas 2 vagas e a seleção do Haiti servindo de saco de pancadas para os protagonistas conquistarem saldo. O Haiti perdeu da Itália por 3-1, em partida que a equipe chegou a estar vencendo, da Argentina por 4-1 e da Polônia por 7-0. Deu a lógica e quem goleou por mais acabou passando, avançando Argentina e Polônia. A Laranja Mecânica passeou no seu grupo e ganhou do Uruguai por 2-0, empatou com a Suécia 0-0 e goleou a Bulgária por 4-1. A Escócia se tornou a primeira seleção a ser eliminada na primeira fase sem perder um só jogo. Curiosamente, ela foi a única equipe invicta do torneio. No Mundial houve a estreia do chamado cartão vermelho. A primeira vítima dele na história das Copas foi o atacante chileno Carlos Caselli, que foi expulso aos 22 minutos do segundo tempo no jogo Alemanha Ocidental 1-0 Chile. O próprio Caselli era opositor ferrenho do ditador chileno Augusto Pinochet, que tomara o poder no país meses antes, após liderar um golpe de Estado. Devido à sua expulsão, posteriormente Caselli foi proibido de jogar futebol em seu próprio país. Ele acabaria jogando em clubes da Espanha nos tempos politicamente mais difíceis. Esse foi também o Mundial em que ocorreu o primeiro caso de doping na história do torneio. O fato ocorreu com o zagueiro do Haiti Ernst Jean Giuseppe, na partida em que sua seleção foi goleada pela Polônia por 7-0. No dia seguinte ao anúncio pela FIFA, seguranças da delegação tiraram o atleta do quarto onde dormia, levaram-no para um jardim na própria concentração e deram-lhe uma brutal surra. Em comunicado distribuído à imprensa, a delegação do Haiti disse que a agressão foi justificada pelo doping, onde o zagueiro, com sua atitude, envergonhara a sua pátria. Segunda fase. Chega a segunda fase. Pela primeira vez um Mundial tem uma segunda fase com 2 grupos de 4, os melhores vão à final e os segundos colocados vão disputar o terceiro lugar. O Brasil ganha da Alemanha Oriental por 1-0, e da Argentina, por 2-1. A Holanda goleia a Argentina por 4-0 e vence a Alemanha Oriental por 2-0. Pelo melhor saldo de gols, a Holanda joga pelo empate na rodada final contra o Brasil. Em um jogo tenso, e por muitas vezes violento, a Holanda leva a melhor, vencendo por 2-0 na partida que decidiu o finalista de seu grupo. Nas partidas de semifinais, que definiriam os finalistas, e quem decidiria o 3 graus lugar, entre Brasil e Holanda, e entre Alemanha Ocidental e Polônia, os jogos foram interrompidos durante seu andamento para se dar 1 minuto de silêncio pelo falecimento do presidente argentino Juan Domingo Perón ocorrido 2 dias antes. Já no outro grupo da segunda fase a Alemanha vence a Iugoslávia por 2-0, a Suécia por 4-2. A Polônia venceu a Suécia por 1-0 e a Iugoslávia por 2-1. Pelo melhor saldo de gols, a Alemanha tem a vantagem do empate no jogo contra a Polônia. Em um jogo difícil em um campo encharcado, a Alemanha vence a Polônia por 1-0, e vai à final. Nesta fase, o goleiro polonês Jan Tomaszewski conseguiu a proeza de defender 2 pênaltis, um na partida contra a Suécia, em que defendeu o tiro de Staffan Tapper, e na semifinal contra a Alemanha, em que defendeu a cobrança de Julio Enes. Tal façanha não foi superada até hoje. Só foi igualada no Mundial de 2002 pelo goleiro norte-americano Brad Friedel. A partida entre a Alemanha Ocidental e Polônia foi realizada com meia hora de atraso, devido à intensa chuva, que deixou o gramado do estádio totalmente alagado. O corpo de bombeiros foi acionado para drenar o campo com bombas de sucção, enquanto os funcionários do estádio percorriam o gramado com carrinhos de drenagem, para deixar o campo em condições de jogo. Mesmo assim, o campo continuou com poças de água durante a partida. Restou ao Brasil jogar e perder, pelo terceiro lugar da Copa, contra a Polônia, 1-0 gol de Lato, que seria o artilheiro do torneio. Curiosamente,
Esta foi a única partida que o ídolo palmeirense Ademir da Guia, substituído por Mirandinha no intervalo, jogou pela seleção no torneio. Na final, a Holanda saíram na frente logo no início, gol de pênalti, com pouco mais de 1 minuto de jogo, sem que sequer um alemão tivesse tocado na bola. A Alemanha não se abala, e chega ao empate também de pênalti. Miller aproveita a bola na área e faz o gol da virada. Depois só deu Países Baixos, mas Sepp Maier, o arqueiro germânico, parou o ataque da Laranja Mecânica e a Alemanha repetiu 54, virou para cima da grande favorita da final e sagrou-se bicampeã do mundo. Pela conquista da Copa do Mundo, cada jogador alemão ganhou um prêmio de $50 mil e um Fusca 0 km. Cada jogador holandês ganhou $100 mil, apesar do vice-campeonato. Mascote. Os mascotes oficiais da Copa de 1974 eram os garotos Tip Tap. Na sua vez de sediar a Copa do Mundo, a Alemanha seguiu o modelo mexicano de usar uma figura humana. Mas, dessa vez, foram escolhidas duas mascotes. O Tip e o Tap são dois garotos felizes, que provavelmente representam o fair play entre as Alemanha Oriental e Ocidental, que, apesar de separadas, participam juntas da competição esportiva. A camisa de um deles estampa a sigla WM, iniciais de Copa do Mundo em alemão, a do outro, o número 74, ano em que foi realizada a competição. A dupla passa a mensagem de união e amizade, repetida 32 anos depois na pele da mascote Goleu e sua amiga Pili, quando a Copa voltou a ser disputada na Alemanha reunificada. Sedes: Munique Olympiastadion, capacidade, 72 mil pessoas; Berlim Ocidente Olympiastadion, capacidade, 75 mil pessoas; Hamburgo Volksparkstadion, capacidade, 55 mil pessoas; Dortmund Westfalenstadion, capacidade, 80 mil pessoas, capacidade, 80 mil pessoas; Düsseldorf Rheinstadion, capacidade, 45 mil pessoas; Gelsenkirchen Parkstadion, capacidade, 48 mil pessoas; Frankfurt Waldstadion, capacidade, 54 mil pessoas; Hannover Niedersachsenstadion, capacidade, 44 mil pessoas; Stuttgart Neckarstadion, capacidade, 55 mil pessoas.